O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, mais uma vez teremos a oportunidade de tratar de um tema absolutamente importante, essencial e indispensável na formação, eu diria, de qualquer sociedade, que é a educação. Não tão somente aquela educação formal, acadêmica, do banco escolar, mas também aquela que permite nos desenvolver as regras básicas de convívio social, com respeito à ética e à moral. Mas me parece que os candidatos a todos os cargos eletivos que estarão sendo apontados agora em 7 de outubro não têm esse mesmo entendimento. Salvo uma ou outra situação e oportunidade, observa-se alguma tentativa de oferecer um programa diferenciado para o aprimoramento da prestação do serviço público de educação. Os candidatos têm se detido muito a outras circunstâncias, provavelmente que lhe rendem maior exposição e visibilidade, no que se refere à corrupção, à segurança, ao tratamento da saúde pública, à mobilidade ou imobilidade urbana, que se verifica especialmente nas grandes cidades, deixando a temática da educação para um segundo plano, quando a ordem deveria ser exatamente ao contrário. Até porque a educação, de forma bastante abrangente, é a base de todas as demais. Aqueles países que sempre entenderam desta forma e aqueles que resolveram investir significativamente nesta área prosperaram, se desenvolveram. E basta observarmos alguns países do continente asiático. Cite-se China e Japão. E Coreia também, podemos incluir. Enquanto não houver esse entendimento das ditas autoridades, a situação continuará sendo a mesma. Nessa época, as propostas são pródigas. Os candidatos se apresentam como verdadeiros mágicos para essas situações, mas sem, evidentemente, se aprofundar na temática. E o cenário continua sendo o que estamos observando, lamentavelmente, quando as estatísticas apontam que, mais uma vez, o número de votos brancos, nulos e as abstenções será extremo, maior do que aquele verificado em qualquer outra ocasião anterior. Portanto, é preciso sempre ressaltarmos esta temática da educação. E o programa Cidade Real faz isso muito insistentemente. Você que nos acompanha há mais de uma década, certamente pode comprovar e confirmar esta informação. Educação é tema permanente na grade do programa Cidade Real. Inclusive porque lhe permite, entre outras condições favoráveis e benéficas, ter o seu senso crítico apurado, refinado, o seu poder de análise e de observação desenvolvido, que você certamente precisa tê-lo em ordem, eu diria em condições plenas, por conta do advento, e advento é um termo ótimo, das eleições que acontecerão em 7 de outubro. Continuaremos tratando
desta situação, deste cenário político, sem, evidentemente, nos envolvermos nas vertentes eleitorais, porque votar é escolher. Sempre faço questão de insistir e tentar lhe convencer dessa afirmação. Do seu voto, por enquanto, não cabe recurso, não cabe julgamento em segunda instância, não cabe liminar. O seu voto é um direito seu e que deve ser exercido desta maneira. Não abdique deste seu direito. Compareça, vote, escolha todos os candidatos para todas as funções e cargos que se apresentam. Não se omita. Até porque, por mais que seja desgastada a afirmação, voto não tem preço, tem consequência e estamos observando isso cada vez mais no cenário político nacional. Portanto, é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado, é um momento em que devemos entender e privilegiar, sobretudo, aquelas candidaturas que têm propostas concretas, factíveis, honestas e transparentes para a área da educação, em todos os níveis, em todas as instâncias, em todos os meios. E os professores, que mais do que uma profissão têm uma missão, mas devem ser reconhecidos como tal, precisam também ser valorizados. É uma indignidade, é uma situação extremamente vexatória, um país que remunera os seus professores, como acontece no Brasil, no estado e também nos municípios do nosso país. Portanto, vale você assistir esta edição, vale acompanhar atentamente, porque teremos a oportunidade de conhecer melhor e com mais profundidade também o excelente trabalho que tem sido feito por uma centenária instituição de ensino em Nova Friburgo, que presta serviços relevantes a toda a comunidade friburguense, que certamente você ou algum parente ou algum amigo já teve envolvimento com essa instituição de ensino. Será um programa sensacional e que certamente lhe surpreenderá. Com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 10 de setembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão.
Vem aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o Chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Veiculado na TV Zoom Nova Friburgo, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão, com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo, Cadima Shopping, Arabesco Perfeita pra você e Frialp Queijaria Suíça. Quem é o Chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, levando até você informação de utilidade pública, como acontecerá nesta edição, quando trataremos das questões que envolvem o cenário da educação, que tem sido desprezado e maltratado, sobretudo pelas autoridades constituídas. E dessa forma, precisamos estar muito atentos nas nossas escolhas, que serão agora efetivadas, consumadas e consagradas no dia 7 de outubro. Vale você estar atento a todas as movimentações, acompanhar, mesmo com alguma dificuldade, e eu diria persistência, a propaganda eleitoral obrigatória para conhecer um pouco mais da programação que cada candidato lhe oferece e, evidentemente, incluindo-se a assistência a todos os debates, sobretudo entre os candidatos a presidente da República e a governador de estado. É uma forma de você estabelecer critérios para a sua escolha. Sendo assim, queremos cumprimentar a professora Jean Beatriz Vermelinger, diretora do Colégio Nossa Senhora das Dores. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Nós é que agradecemos essa oportunidade de participar desse debate que tem tudo a ver com a nossa escolha de vida. Sem dúvida. E também cumprimentamos a psicóloga e psicopedagoga Carmen Lúcia Gebel, que também integra os quadros do Colégio Nossa Senhora das Dores. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. Também sentimos-nos honrados com a sua presença. Eu que agradeço também. Espero que possamos contribuir bastante para esse debate ser enriquecedor, né? Certamente será, porque é um tema que nos atrai muito. E aí, professora Jean, antes de falarmos, evidentemente, sobre o Colégio Nossa Senhora das Dores, sobre a Feira de Informação Profissional que acontece nesta semana, sobre o envolvimento do Colégio Nossa Senhora das Dores com a antiga Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, vou me privilegiar da presença de ambos para conversarmos um pouco sobre educação. E no meu editorial de abertura, disse que as nossas autoridades constituídas, com raríssimas exceções, se detêm, se debruçam sobre esta temática, oferecendo alternativas que realmente transformem o atual momento da educação no país. Também a ilustre professora, que está há 53 anos no meio educacional e é uma marca fantástica. Queremos lhe parabenizar pela marca alcançada. Realmente se transforma numa referência na área educacional em Nova Friburgo. Entende da mesma forma, ou seja, a educação ela continua sendo mal entendida, mal interpretada, mal gerenciada, mal administrada, maltratada, desprezada, ignorada e outros adjetivos da mesma conotação? É lamentável que eu tenha que concordar com a sua fala.
realmente nós vivemos em um país que valoriza muito pouco ou quase nada a educação e a cultura. Nós estamos ainda sofrendo, né, o impacto da tragédia do nosso Museu Nacional. Exatamente. No museu que conta a nossa história, não só a história do povo brasileiro, mas a história do mundo, né? Porque naquele acervo haviam peças do mundo inteiro, né? Havia peças do mundo inteiro. Então, realmente, nós estamos vivendo momentos muito difíceis e penso que você coloca muito bem no seu editorial ao afirmar que precisamos estar atentos neste momento de escolha dos nossos representantes, porque eu costumo sempre dizer que atrás de cada candidato existe um projeto de nação, um projeto de sociedade, um projeto de humanidade. Então, na verdade, quando a gente elege um representante, nós estamos elegendo, por que não dizer, o próprio destino da nação. Né? Certamente. E eu, a vida inteira, luto e defendo essa bandeira de que a educação é a possibilidade maior que se tem para termos uma sociedade justa, igualitária, né, em que todos tenham direitos garantidos, tenham acesso a uma educação de qualidade, acesso à cultura. E, infelizmente, o que a gente percebe é que há uma atenção muito diminuta em relação a esse bem maior, que é a educação e a cultura. Certamente a sua definição é precisa. Agora, nesses 53 anos, podemos dizer, de envolvimento com o setor da educação, você, evidentemente, que tem uma leitura muitíssimo interessante. Neste período, tivemos avanços significativos, ou seja, tanto no conteúdo pedagógico, nas estruturas escolares, na formação dos professores, na forma de ensinar. Tivemos realmente avanços que nos permitem estar esperançosos e otimistas em relação ao futuro? Olha, essa é uma questão bastante delicada. Eu penso que muita coisa mudou, a caminhada foi árdua, fruto de muito trabalho, de muitos pensadores, de muitas pessoas que realmente sabem o que significa educar. Eu penso que a gente evoluiu em muita coisa, né? E a gente está vivendo assim um momento de mudanças muito aceleradas. Então, a escola tem que fazer, no caso da instituição específica, né, na qual eu trabalho, a escola tem que fazer um esforço muito grande para acompanhar, inclusive, esse movimento do mundo. Sem dúvida. Esse movimento, essa mudança de modos de pensar, de modos de atuar, de agir, de se comunicar. Então, ao lado de mudanças significativas, existem também coisas que nos preocupam muito nesse momento em que estamos vivendo, né? Eu diria que a nossa preocupação maior neste momento é que a educação, por ter sido negligenciada, ela está cuidando, de certa maneira, pouco da formação de valores que são essenciais para a convivência humana. Nós estamos vivendo um momento de um individualismo muito exacerbado, perfeito. Não é? Uma centralidade na própria pessoa, enfim. E isso, claro, isso traz dificuldade grande na própria prática, né, no cotidiano das escolas. Há também
um modelo, né, de sociedade que se impõe com demandas, muitas vezes, até fora de propósito, né? Porque com esse propósito, às vezes, de você obter sucesso a qualquer preço, você privilegia determinados aspectos na educação que, na verdade, fogem daquilo que é essencial na educação, que é a formação da cidadania, a formação dos valores, né? Desenvolvimento da sensibilidade estética, enfim, valores que são essenciais por conta de uma demanda muito mais voltada para uma sociedade de consumo, né? Que se impõe cada vez mais e com uma força muito grande. Então, a educação ela tem que estar fazendo o contraponto com isso. E a escola, como instituição, eu digo sempre que a escola ainda é um espaço de resistência. Sem dúvida. Espaço de resistência. Sem dúvida. E ela tem que estar o tempo inteiro nessa luta, né, de promover uma educação que seja o mais integral possível, né? É claro que ter resultados excelentes, ter bom desempenho nos exames, nas provas, isso é importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você estar preparado para estar num mundo em mudança, e em mudanças velozes, rápidas demais, sem perder a dimensão do humano, da humanidade que nos faz pessoa, né? Isso é muito importante. Então, eu para concluir, para passar até a palavra para a Carmen, que pode ajudar nessa reflexão, eu diria que a escola, né, é um espaço privilegiado. Os educadores, os professores, são elementos vitais na formação desses jovens e dessas crianças que vão constituir esse futuro que você mencionou lá no início da nossa conversa, e é preciso que eles sejam valorizados, né? Porque, de fato, são elementos fundamentais para a mudança do mundo na perspectiva do humanismo que a gente deseja tanto. E realmente a sua reflexão é bastante pragmática, bastante precisa, porque não observamos este mesmo entendimento, por vezes, daqueles agentes públicos que têm as condições, inclusive constitucionais, para promover as devidas mudanças. Basta constatarmos ainda um elevado índice de evasão escolar e também uma carência cada vez mais crescente de profissionais no setor. Esse é o problema. Cada vez mais os professores que ainda desenvolvem as suas atividades profissionais no ramo acumulam outras funções ou migram para outras profissões, e a formação de professores tem sido cada vez mais escassa. Na verdade, o magistério não tem feito adeptos exatamente em decorrência do desprestígio, né, da negligência, da remuneração, da falta de valorização. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. É uma consequência. E é uma consequência dramática, né? Aqui mesmo na nossa região, com o fechamento da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, daqui a pouco nós vamos ter grandes carências na captação de recurso humano. E o governo federal reconhece essa sua incompetência na medida que promove programas de fortalecimento profissional, como recentemente acompanhamos uma campanha de nível até internacional denominada Mais Médicos. Entendo que precisaremos em breve também ter outras campanhas e programas de mais professores, mais engenheiros, entre outros profissionais. Carmen,
você está indócil para se manifestar, evidentemente. Peço a você que, ao utilizar o microfone de mão, tente aproximá-lo da sua voz, e agradeço a sua colaboração nesse tema. No olhar, no entendimento da psicopedagogia, precisamos também sofrer profundas alterações no modo de ensinar e de aprender? Com certeza precisamos, sim. Porque, na verdade, a gente tem uma educação muito construída para dar conta de um cenário que nós não temos mais, né? Que era um cenário mais estável, mais linear, que era próprio do século XX, né? Hoje a gente tem um cenário muito mais veloz, muito mais instável, com muito mais incerteza, e que nos convida a viver e a lidar, né, enquanto escola, enquanto cidadão, com essas transformações de uma maneira que a gente não sabe, a gente não aprendeu, na verdade, né? E se nós não sabemos, nossos filhos também não devem saber, porque quem ensina é a escola e a família. Pelo menos são as primeiras instâncias, né, onde você promove o aprendizado e transmissão de cultura, né? Então, assim, o que acontece? É preciso mudar a maneira de fazer com que o sujeito interaja com esse mundo. Como assim? Sendo muito mais reflexivo, né? E não tão reprodutivo em termos de informação. A gente tinha uma educação muito voltada para a memorização, para guardar a informação, Exato. até porque ela não estava disponível para você. Era bem mais complicado. Hoje, a informação está disponível, sei lá, de uma forma muito, muito, muito ampliada por todos esses sites de busca, por a disseminação da internet hoje como uma forma de interagir, de buscar conhecimento. Como é que você faz isso? Uma vez que a gente não foi ensinado a fazer assim. Então, as próprias crianças, elas precisam ser ensinadas a ser pesquisadoras, os professores precisam ser treinadores, eles têm que pegar a informação para você pensar. Porque para reproduzir não precisa mais. Como é que você faz isso, então? Você não tem que mudar o quê? Você tem que mudar o como. E essa mudança do como, ela não vem na mesma velocidade que o mundo está demandando. Porque nós não somos tão velozes assim. E eu acho que isso aí também é uma falácia. A gente pensa que a gente consegue dar conta, mas a gente não consegue. A gente tem que acelerar o que a gente não... Nosso cérebro, nosso sistema cognitivo, todo o nosso processamento, ele não é veloz como está se propondo. Tá? E, então, as pessoas precisam aprendendo a fazer isso. Então, nós somos... talvez a gente esteja na gestação, né? Aprendendo a lidar com as mídias digitais, aprendendo a usar celular, né? Todos esses dispositivos que estão à nossa disposição, mas que a gente não sabe usar direito. Se você tiver oportunidade, né? A gente, qualquer um que dá uma voltinha por aí num restaurante, em qualquer lugar, qualquer roda de conversa, você não sabe se você está conversando com a pessoa, se a pessoa está conversando com outro lugar. Exatamente. Por quê? Porque não sabe usar direito ainda. E como a gente sabe que isso é um meio de interação, se não houver também uma educação nesse sentido, a gente vai ter problema. Então, assim, a educação ela está com uma missão, eu acho, talvez, muito mais desafiadora do que a gente jamais teve, porque até então, século XX, ela vinha caminhando numa mesma direção. Exato. E agora ela vem surpreendendo a gente, fazendo com que a gente estude cada vez mais, aprenda cada vez mais e não pare de estudar. Porque não para porque você precisa ter emprego, não é por isso. É porque senão você não acompanha mais. Né? Qualquer pessoa que precise hoje, por exemplo, pegar um táxi ou comprar uma comida, cada vez mais você está usando o celular, os aplicativos. Como é que você faz isso? Um aprendizado também. Né? Então, a escola ela está, mais uma vez, né, com essa missão. Os professores e toda a equipe técnica estão sendo desafiados cada vez mais. Então, com todo esse cenário que nos obriga a ser cada vez mais capaz, a gente também tem um cenário da contrapartida de que também você não precisa se esforçar tanto
porque eu acho que o país não está tão preocupado com a qualidade do que se aprende, do que se ensina. Está preocupado para dizer que você está na escola. E isso não nos dá muita condição de estar nesse mundo que é planetário, né? Nós estamos interagindo e trabalhando com pessoas, né? A gente sabe que isso é um cenário cada vez mais comum. Você estar num outro país e outras pessoas de outros países estarem aqui. Nós que estamos formando brasileiros para estar nesse mundo, como é que eles estão sendo capacitados? E aí, Carmen, você já me oferece a seguinte oportunidade de tratarmos do emprego, da utilização das ferramentas de internet, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, né? Comentávamos aqui, antes da gravação, que existe um desalinhamento entre a estrutura física dos espaços, no que se refere a recursos, a utilização das ferramentas para absorver conhecimento, da formação dos professores, como também dos alunos que constituem essa clientela. E aí eis que surge, há pouco tempo, podemos assim dizer, a ferramenta da internet, com tecnologia, com informação em abundância, com inúmeras mídias sociais. É uma nova oportunidade de vencer esses desafios que você colocou, ou ainda está muito incipiente, precisa ser melhor entendido para ser um parceiro na superação desses desafios? E eu diria que são as duas coisas, né? Tanto é uma grande ferramenta, como é também uma coisa muito incipiente ainda. É como se você chegasse... quando você abre a web, é como se você chegasse numa cidade e lá tem de tudo. Tem lugares legais para você frequentar, locais perigosos, locais que você deve, né, tomar muito cuidado, outros que você deve pesquisar, você deve conhecer, você deve aprofundar. É como você visitar uma cidade. Agora, só que a gente ainda não sabe direito como fazer. Estamos aprendendo. E existem poucos estudos ainda que podem falar sobre o que esse tipo de interação máquina-pessoa vai refletir sobre, quer dizer, o que essa mediação pode fazer sobre a formação não só cognitiva, mas emocional, social, psíquica, enfim, sobre os sujeitos que hoje estão maciçamente sendo bombardeados por esse tipo de coisa, até porque também é uma excelente babá, se você for pensar bem, né? As crianças quer que ela fique quieta, dá um celular para ela. É verdade, é verdade. E aí, o que ela está fazendo? Se ela for muito pequenininha, você até administra, mas cada vez maior, ela vai tendo acesso a um mundo... E precocemente. Precocemente existem maneiras de você travar, enfim, mas é um desafio. Eu penso que essa é uma questão desafiadora mesmo, porque o que a gente observa, né, diferentemente de tempos atrás, o aluno hoje, ele quer ser protagonista. Então, a gente não é como um aluno de décadas passadas que tinha uma relação mais passiva em sala de aula, né? A atuação dele, o protagonismo dele era muito diminuto, era muito limitado. Hoje não, hoje o aluno ele quer ser sujeito daquele processo. Então, ele opina, ele dialoga, ele pergunta, ele sugere, ele contesta. E com relação à tecnologia, nós estamos vivendo algumas dificuldades em relação a isso, né? Porque é difícil um jovem, né, que está ali com o seu aparelho, com o seu celular último modelo, né, podendo estar conectado com o mundo, às vezes ele concentrar-se numa aula diante de uma exposição que é importante, uma exposição didática que faz parte do processo, isso tem trazido dificuldades para nós. E uma outra dificuldade também,
que é real é a questão do uso inadequado da tecnologia, né? Muito bom. Isso é uma coisa que tem nos preocupado demais. Inclusive, a gente tem feito contínuas reuniões com os alunos, não só diretamente com eles, mas através do Grêmio Estudantil também, dos perigos e dos riscos, né, que a pessoa está submetida quando se torna refém da tecnologia, mais especificamente do celular. Nós temos levado, inclusive, pessoas da área jurídica para dizer da responsabilidade, inclusive, que a família tem que assumir quando do mau uso do celular por um de seus filhos, né? E isso, hoje, é uma situação que tem preocupado muito todos os educadores em todas as escolas. E as famílias também, não é, Eu Carmen? gostaria de acrescentar que, assim, talvez a gente não se dê conta, mas o celular, o uso do celular, como ele se propõe enquanto interação, ele leva você a desenvolver uma atenção pulverizada. É uma atenção que ela não se concentra muito, é uma atenção que fica de uma coisa para outra, de outra para outra. E aí o aluno começa a ficar mais distraído, ou seja, tem uma atenção mais superficial. Para você aprender alguma coisa, não é possível você fazer isso se você não tiver uma atenção mais concentrada. Porque a atenção concentrada, ela mantém o foco para você poder fazer o processamento cognitivo todo necessário para um raciocínio, para uma aprendizagem. Como é que você vai fazer isso se a tua atenção... Você não consegue ler 3 linhas. Ele está acostumado a só ler 3 linhas e abreviar e passar de WhatsApp para Facebook, para Instagram. Sem dúvida. Sem dúvida. E impressionante como na sala de aula, por mais que a gente tenha uma luta para esse não uso, eles têm é como se fosse uma necessidade de estar com aquilo ali olhando e piscando e junte-se a isso, essa banalização da regra, né? Que muitas vezes nós brasileiros banalizamos muitas regras, esquecendo que regra foi feita, norma foi feita para a gente conviver, né? Sem dúvida. É engraçado que há uns 15 dias atrás o Grêmio nos procurou dizendo que os alunos colocavam como argumento em relação ao uso do celular porque precisavam de controlar a hora. Eu falei, não seja por isso. Não seja por isso. Sensacional. Compramos um relógio para cada sala de aula. Muito tá bom, pronto. Então, essa não é mais desculpa para o uso do que celular. Busquem outras. Ninguém usa mais relógio de pulso. É verdade. A gente que é mais velho. É verdade. E só vê hora no celular. Exatamente. Agora, Carmen, já começando a caminhar para o encerramento desse primeiro bloco, tem um outro aspecto, até porque essa análise sobre a eficácia das ferramentas da internet ainda está muito preliminar. Conforme você disse, ainda faltam muitos conhecimentos, estudos e aprofundamentos sobre esta relação, eu diria, no âmbito educacional, porque acaba por ser uma tecnologia de fácil acesso, não só para os alunos, mas para os professores, para os servidores, né? Hoje em dia, me parece que algumas pessoas, e talvez um grande número, um contingente assim bastante significativo, tem a sensação e quase certeza que não consegue sobreviver sem o uso e a companhia de um aparelho celular. Isso é lamentável. Você? Eu sou uma. Eu sou uma. Muito bom. Mas você se inclui nesse grupo. Não, mas não nesse uso alucinado. Mas, exato. Olha, eu praticamente não vou mais a banco. Se eu precisar de uma receita, eu tenho na internet. Se eu precisar de qualquer informação sobre tempo, né, sobre temperatura, sobre clima, o que eu quiser. Então, não a necessidade do uso, como a gente está falando, é usar de uma forma continuada,
acelerada e pouco crítica. Não, Agora, o celular que eu digo, porque o celular é que está na mão da gente, né? Mas, assim, todas essa tecnologia, ela é fantástica. Não, o problema fantástica. é saber usar, né? Carmen e Jean, fantástica. Tanto é que eu estou com esse aparelho aqui sobre a mesa, que, no meu entendimento, é o controle remoto do mundo. É a melhor definição de celular que eu já tomei conhecimento. É o controle remoto do mundo. Faz e recebe até ligações telefônicas. Mas a disponibilidade dos acessos às informações é fantástico. Quanto a isso, não há nenhuma contestação, né? Basta citarmos o site Google, que nos socorre em momentos de dificuldade, não é verdade? A facilidade também criada pelo uso das ferramentas e da tecnologia também é fantástico. O que me incomoda é que também ele acaba interferindo nas relações humanas. Completamente. Essa é a minha indagação, é a minha reflexão, o meu incômodo e o meu questionamento, em que, por vezes, se observa que as pessoas próximas, conforme você disse, estão conversando por WhatsApp com outras muito distantes dali. E aí se abrevia o tempo de convívio, de contato, de conversação. E até cito um exemplo clássico de um amigo meu que, em dado momento, tomou uma atitude drástica em casa, porque todos os membros da sua família dispõem de celular e a mãe chamava todos para as refeições através de uma mensagem no WhatsApp. Ou seja, inconcebível, e aí ele teve que tomar uma atitude mais severa para tentar reverter o quadro. E acrescento o seguinte, cada vez mais pelo uso dessas ferramentas, essas relações humanas estão sendo mais abreviadas, mais resumidas e, por vezes, inconsequentes. Não obstante, vemos que em determinadas publicações, quer seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, de notícias trágicas, as pessoas se manifestam com a, vamos dizer assim, com a exposição, com a informação do famoso dedinho para cima. Tipo assim, o sujeito coloca lá, comunicando que, lamentavelmente, hoje perdeu um membro da família e por isso está muito triste. E aí a pessoa não tem senso crítico e já de imediato coloca, posta, que é o termo, a mãozinha com o dedinho para cima. A minha restrição se refere às relações humanas, que evidentemente são favorecidas também. Muitas atividades profissionais, você sabe muito bem disso, são facilitadas pelo emprego das ferramentas que se tem no celular. O que me traz estranheza são os exageros, em que, independentemente da idade, os usuários estão cada vez mais reféns desses aparelhos e que quase que 24 horas ao dia o fazem de companhia nos mais diferentes ambientes. Essa é a minha indagação. E uma outra coisa também que a gente observa muito é a exposição em demasia, né? A privacidade hoje praticamente está fora de moda. Tudo você posta, né? Qualquer movimento seu você posta. E uma outra coisa também que eu às vezes observo, quando você vai a um restaurante, não é, num fim de semana, você vê várias mesas ocupadas por diferentes grupos e famílias e tal. É muito comum você ver que eles não se falam. Ou estão comendo, ou estão no telefone. É verdade. Não é? Então, isso que a Carmen coloca, óbvio que a tecnologia é absolutamente fundamental, está posta, irreversível, tem benefícios incríveis. Agora, é preciso usá-la com equilíbrio, com ética,
não é? Com respeito à diferença. Então, você veja, por exemplo, neste momento em que a gente está vivendo esse acirramento político, né, no Brasil, as pessoas se retalhando simplesmente por pensarem diferente. Então, é uma situação muito preocupante, né? O Facebook, enfim, essas ferramentas têm sido usadas para disseminar ódio. Sem dúvida. E isso é uma coisa que tem que nos gravíssima, preocupar, né? Gravíssima. E nós, educadores, precisamos estar atentos a isso. Porque, como eu disse, somos ainda uma resistência. Sem dúvida. Junto com as famílias. Sem dúvida. Eu acho que um filme emblemático, profético, é uma animação chamada Wall-E. Nesse filme, é um filme já antigo, eu não sei se é da Pixar, acredito que seja, que ele é um robozinho que vem para a Terra e está na Terra e a Terra virou lixo, eles têm que levar uma plantinha. O fato interessante é que a população da Terra vai morar numa nave, né, quem sobrou, e eles são todos obesos, andam numa caminha flutuante e só falam um com o outro através da tela. Isso tem muitos anos, mas ele é profético. A gente está vendo isso acontecer. E a vantagem, aspas, desse tipo de interação é que você desliga o outro quando você não quer mais. É verdade. É verdade. Isso então, é sério, né? Você bloqueia. Você bloqueia e você destrena de trabalhar com conflitos, de aprender com conflito, de crescer na interação com o outro e com a diferença. Porque se eu desligo todo mundo, né, eu bloqueio, eu não falo mais com você. Eu não preciso mesmo falar, porque eu posso bloquear de tudo quanto é jeito. Exatamente. Nós precisamos encerrar esse primeiro bloco, até porque também temos a oportunidade de divulgar a próxima edição da Feira de Informação Profissional do Colégio Nossa Senhora das Dores, além de abordarmos alguns aspectos da relação do colégio com a extinta Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Muito bom! Programa sensacional. E o que mais me atrai é que, antes da gravação, propusemos uma determinada pauta, o que foi totalmente invertida, até porque o assunto e as reflexões que abordamos são muito interessantes e atraentes, porque tratam da educação como meio da transformação e, sobretudo, da formação intelectual e moral. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Os cenários do programa Quem é o Chefe foram feitos com a assinatura da Projetare e o apoio de Frigesso, Varejão da Construção e Grupo SAF. Quem é o Chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar.
muito bom. O assunto continua dominando aqui os nossos reclames comerciais, porque é extremamente atraente, sedutor. Realmente precisaríamos aqui quase que desenvolver um dia inteiro de entrevista e ainda não conseguiríamos esgotar o tema. Também quero lhe avisar e comunicar e solicitar a sua audiência, especialmente você que é ouvinte da Rádio Conselheiro FM, para que nos acompanhe nas representações deste programa nas terças-feiras à noite, às 20 horas, como também nos domingos às 11 horas da manhã. Portanto, nas noites de terça-feira às 8 horas e também nas manhãs de domingo às 11 horas, este programa é reapresentado pela Rádio Conselheiro FM 87.7 MHz ou pelo site www.radioconselheirofm.com.br. É uma ótima oportunidade também de levar informação de utilidade pública a toda aquela região, consolidando uma parceria sensacional e de muita seriedade entre dois grandes veículos de comunicação, TV Zoom e Rádio Conselheiro. Você que nos ouve nesse momento, agradecemos a sua preciosíssima audiência. Carmen Lúcia, a instituição Colégio Nossa Senhora das Dores estará promovendo a sua 7ª edição da Feira de Informação Profissional. Do que se trata, qual é a proposta, quando acontece e quem pode, evidentemente, frequentá-la? Então, a 7ª Feira de Informação Profissional, ela faz parte do Programa de Orientação Profissional do Colégio, que é um programa de orientação profissional curricular, que trabalha autoconhecimento, e dentro de autoconhecimento a gente trabalha em sala de aula, personalidade, valores, interesses e habilidades, e pensando em quem é você. E quem é você precisa saber para onde você vai, o que tem aí para escolher. E dentro dessa perspectiva, a gente tem alguns programas que favorecem essa escolha, além daquelas que a gente já trabalha em sala de aula, que são os seminários de informação profissional e a feira de informação profissional. Os seminários acontecem num ano e a feira em outro ano. Seminários são falados, são expositivos sobre diversas profissões que os nossos alunos se interessam. E a feira de informação profissional é uma mostra de profissões, ou seja, é mostrar na prática o que acontece, né, dentro daquela profissão. Por exemplo, a TV Zoom vai estar lá fazendo uma simulação de jornalismo. Excelente. A gente vai ter as universidades de Friburgo participando pesadamente, de uma forma muito bacana, trazendo muitas atividades para os alunos aprenderem e conhecerem o que tem em cada profissão, além de empresas que também vão estar participando e fazendo mostras de como se trabalha. Então, é um momento muito interativo. A gente pensa que é uma maneira do aluno poder conhecer melhor, porque ele pode chegar perto de quem trabalha com isso, com arquiteto, com publicitário, com médico, com enfermeiro, com as pessoas, os militares, né? Então, é muito legal, eles gostam muito, eles aproveitam bastante. Ela vai acontecer nessa quinta-feira. E aí, Carmen Lúcia, se você me permite, vou pedir ao nosso atento repórter cinematográfico e apaixonado cameraman Charles J.R., que me disse que hoje estará providenciando um buquê de flores para a sua namorada, Ana Carolina. Até porque não se trata de nenhuma ocasião especial, o que valoriza ainda mais a sua atitude, que eu ressaltei por ter alguma experiência nesse trato. Para que mostre esse cartaz, enquanto Carmen Lúcia continua os seus comentários. Por favor. Então, ela vai acontecer nessa quinta-feira, de 10 às 16 horas, no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Dores, ginásio Paula Fracinetti, contando, então, com a participação de todas essas empresas que a gente falou. Nós vamos ter muitos expositores e dentro de cada universidade que vai lá se desdobra em diversos cursos que têm mostras práticas, né? Vai ser uma coisa que a pessoa pode ver mesmo como é que é. E ela está aberta para a comunidade escolar de Nova Friburgo, ela não é restrita só aos nossos alunos. Inclusive, nossos alunos hoje foram fazer o convite em todas as escolas para mostrar para convidar e mostrar que a gente está de portas abertas para todos os alunos,
tanto das escolas particulares quanto públicas, porque é um compromisso cidadão, né, com todas as escolas. E eu pediria a você que lesse aquela mensagem que eu achei sensacional. O que vai ser, por gentileza, Carmen Lúcia, qual é a provocação da O que você vai ser quando sair da escola? Quando Desculpa, sair da eu lhe oriento. Que profissão seguir? Muitas dúvidas? A 7ª Feira de Informação Profissional pode ajudar você a esclarecê-las. Portanto, compareça no Ginásio Esportivo Santa Paula Fracinetti, do Colégio Nossa Senhora das Dores, no dia 13 de setembro. E agora nosso cameraman vai mostrar com muita tranquilidade a data e o horário para que você que nos assiste fixe e lance na sua agenda. Por favor, ele agora... A entrada é franca. Isso é importantíssimo citar. Portanto, seu comparecimento é fundamental. Você que quer informação precisa tê-las e, sobretudo, orientar seus filhos. E você que já está na idade dessa escolha, compareça na próxima quinta-feira, também conhecido como dia 13 de setembro, no horário de 10 às 16 horas, no Ginásio Esportivo Paula Fracinetti, do Colégio Nossa Senhora das Dores, que fica localizado na rua Augusto Spinelli, esquina com rua Monsenhor Miranda. Querida Carmen, reforce o convite e a importância da presença de todos aqueles que têm a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Então, nós esperamos todos vocês para ter essa oportunidade de interação com os nossos expositores, que vão estar contemplando cursos de graduação e cursos de nível médio, de pós-graduação, vão ter simulação de como fazer currículo. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar e imperdível. Contamos com vocês. Muito bom, muito obrigado, muito grato. Professora Jean, também o colégio comemora os seus 125 anos. Uma marca sensacional e com novidades. Antes de falar da novidade, eu gostaria de chamar a atenção para o público que nos assiste de que o Colégio Nossa Senhora das Dores ele tem uma marca muito própria. Nós temos, assim, a clareza de que educação é bem público. Muito bom. Então, mesmo sendo uma instituição privada, tudo que fazemos lá, na maioria das vezes, é aberto ao público estudantil. Nossos festivais de teatro, nossos festivais de música, nossas feiras são sempre intercolegiais, porque entendemos que educação é bem público. Perfeito. Então, estamos comemorando 125 anos com muita alegria. A escola, todos sabem que é uma escola que atende a uma demanda de crianças e jovens de Friburgo e dos municípios vizinhos. E na sexta-feira nós vamos celebrar às 18 horas no ginásio, no mesmo ginásio onde vai acontecer a feira, nós vamos celebrar uma missa em ação de graças por esse trabalho maravilhoso plantado nessa cidade pelas Irmãs Doroteias e que hoje tem continuidade com os leigos que são comprometidos com a proposta da congregação, né? Leigos que têm clareza de que a escola é um espaço privilegiado de evangelização através da educação e do ensino. É uma escola que privilegia tanto a formação acadêmica, nossos resultados são sempre ótimos, estamos entre as melhores escolas de Friburgo. Diga-se de passagem, Friburgo é uma cidade que tem um campo educacional de muito valor, sem dúvida. Não é? E é importante que a gente diga isso aqui, porque a gente tem muito orgulho de dizer que a escola, que o Colégio Nossa Senhora das Dores é uma escola mais do que centenária, comprometida com a excelência acadêmica, mas com a formação humana integral. Na sexta-feira teremos a missa, em seguida uma apresentação do Coral da Aliança Francesa, em homenagem a esses 125 anos, e no sábado, CNSD faz arte.
Nossa escola é uma escola que privilegia muito a arte, entendendo que ela é capaz de fazer os seres humanos melhores. E aí, encerrando... Eu esqueci de dizer que o prédio da faculdade, da antiga Faculdade de Santa Doroteia, está sendo todo ele revitalizado para atender o segmento de educação infantil e educação fundamental até o 4º ano. É uma escola que está absolutamente dentro dos padrões exigidos para o conforto, bem-estar e possibilidade de aprendizado das crianças, dos pequenos e dos meninos que estão no primeiro segmento do ensino fundamental. O prédio está ficando lindo, a inauguração será em dezembro, logo no início. Excelente. E aquele prédio, que é um prédio que tem uma história tão bonita, a partir de agora faz parte do complexo do Colégio Nossa Senhora das Dores. Excelente notícia, a comunidade friburguense... É o nosso legado nesse ano em que Friburgo completa 200 anos. A comunidade docente, discente e os alunos agradecem essa proposta, esse oferecimento, essa disponibilidade, sobretudo para ainda aprimorarmos a oferta de ensino de qualidade, que, conforme você muito bem disse, é um bem público. Agradecemos a presença, a colaboração, Nós é que agradecemos. competência e o carinho de ambas que nos ofereceram momentos de reflexão sobre esse cenário. É apenas um momento, porque esse assunto é inesgotável. Precisamos sempre, continuamente, promover os mais diferentes olhares sobre o setor da educação. Não há outra forma do nosso país prosperar, avançar e se destacar no cenário mundial, sobretudo para cada um de nós. Sem dúvida. A educação é base. Eu que tive a oportunidade e o privilégio de frequentar ótimos bancos escolares, entendo perfeitamente que não haveria qualquer hipótese de ter um mínimo sucesso se não tivesse frequentado instituições de comprometimento, honestas, sinceras, com conteúdo, sobretudo, tendo professores sensacionais e abnegados como sua mãe, professora Marisa, que foi minha professora de biologia em priscas eras, a quem remeto um beijo fraternal. Precisamos encerrar definitivamente, mesmo o tema sendo extremamente atraente, sedutor e inesgotável, entendendo mais uma vez que cumprimos a finalidade do programa Cidade Real, levar até você informação de utilidade pública. Que Deus, Santa Rita de Cássia, Santa Doroteia, e aqui incluo nesse momento, Santa Paula Fracinetti, continue nos protegendo, abençoando, iluminando, especialmente aqueles diretamente envolvidos na promoção da dignidade pessoal através da educação, porque assim conseguiremos resgatar e promover a autoestima de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.